Débora Oliveira está aqui com a gente. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia. Seguimos aqui nessa cobertura especial. E, Débora, a gente vai trazer agora um raio-x do que a gente acompanhou no 8 de janeiro de 2023, quando a gente fala em depredação do patrimônio público. Há pouco, inclusive, o Pedro Nogueira trazia para a gente já ali um pequeno balanço de algumas obras danificadas e o quanto custou para os cofres públicos a restauração. No caso da tapeçaria do Burle Marx, que será entregue nessa cerimônia que marca um ano do 8 de janeiro, dos ataques, só para a restauração daquela tapeçaria, ele trouxe ali a informação para a gente, mais de R$250 mil. O que a gente consegue trazer nesse momento de balanço desse prejuízo, hein, Débora? Vamos olhar para o que já está sendo contabilizado até agora, porque esse prejuízo pode ser ainda maior graças às restaurações que ainda estão sendo feitas e que ainda não tem como ser estipulado o valor total. Ou seja, os três poderes tiveram um custo altíssimo e que no final sai também do nosso bolso, né? Então eu trouxe aqui, vamos olhar na nossa tela só para a gente ver o que já foi contabilizado até agora. Um prejuízo superior a R$16 milhões para os três poderes. E eu digo superior porque aqui é como eu expliquei para vocês. Alguns processos de restaurações estão ainda em andamento, estão sendo feitos, não tem como mensurar ainda o valor total do prejuízo de tudo isso. E também tem um caso de algumas recuperações, algumas restaurações que estão sendo feitas com um custo para outros países. É o caso daquele relógio suíço, Carol, que é um relógio histórico, era um patrimônio também que a gente tinha ali, que tinha ganho, né, do século XVII e que foi enviado para a Suíça e que vai ser o próprio governo suíço que vai fazer essa recuperação desse relógio, né? Eles que prestaram todas a solidariedade aqui ao Brasil com tudo isso que aconteceu e eles vão arcar com isso. Por exemplo, no STF, no Supremo Tribunal Federal, o custo até então foi de R$12 milhões. Aqui, no caso do STF, eles explicaram que muita coisa, algumas coisas prediais, assim, coisas que foram repostas no prédio, do dano predial, tinham já em estoque, outras coisas eles conseguiram em parceria ou então de forma gratuita. É isso no caso do STF. E no caso, esse número que você traz para a gente, Débora, ilustra bem o comentário que há pouco a Basília fazia. De fato, o prédio do Supremo Tribunal Federal foi o mais vandalizado. Olha só o tamanho do prejuízo por conta daqueles atos que a gente acompanhou em 8 de janeiro. Exatamente. E aí vem a Câmara dos Deputados, que ficou ali na casa dos 2,7 milhões para poder reaver as persianas, boa parte disso, inclusive, tapeçaria e persianas, que precisaram ser todas revistas. O Senado Federal, R$1,3 milhão até o momento, porque aqui no Senado Federal também tem muita obra, né, que foi danificada e que ainda está passando por um processo de restauração. E no Palácio do Planalto, que teve um dano estrutural predial realmente, R$297 mil até o momento, na questão do dano predial. E aí a SECOM aqui explica que o próprio Palácio Planalto mantém contratos de caráter contínuo e que por isso boa parte dessa recuperação foi feita realmente de forma interna. Agora, essa semana que passou, um grupo, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, ele assumiu a restauração de todas as obras de arte e tal que estavam lá no Palácio do Planalto. Portanto, assume também o custo, que não deixa de sair do governo, vem ali do Ministério da Cultura, ou seja, tudo isso, no final das contas, respinga também no nosso bolso, Carol, não tem jeito, né? Pois é, mas a ideia da Justiça é que isso aqui não caia na nossa conta não, viu? Tanto que quando há uma operação, há pouco a gente trouxe as informações com ele, Jonas Maia, com a Basília Rodrigues, a Operação Lesa Pátria, quando eles têm algum mandado de prisão, de busca e apreensão, há a indisponibilidade dos bens daqueles investigados. Portanto, você bloqueia ali os bens justamente para garantir o pagamento desse prejuízo. Futuramente do que a gente vai conseguir reaver, né, de todo esse dano, todo esse prejuízo que foi causado e que pode ser muito maior do que isso, assim que a gente terminar todas as restaurações, que não tem prazo para terminar. Tem obras que são muito delicadas, que é preciso ter uma equipe especializada nisso, por isso o IPHAN acabou assumindo, no caso, o Palácio do Planalto, ou seja, é muito detalhe, foi muito que foi ali realmente perdido numa situação desses ataques que aconteceram no 8 de janeiro.